Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 30 de julho de 2026 e o título é O que realmente importa? Então vamos lá. Se eu acreditasse em coincidências, poderia achar que o vídeo que assisti recentemente sobre um dos filmes que mais gosto foi apenas uma obra do acaso. Contudo, entendo como uma mensagem, um novo olhar sobre algo que eu não havia percebido. O vídeo trazia uma análise mais humana sobre a história. Aliás, descobri que esse filme, na verdade, foi uma refilmagem e que o original é alemão e foi lançado em 1987. O filme a que me refiro é o clássico Cidade dos Anjos. Seth era um ser angelical que assistia a todas as mazelas da humanidade, observava todos os riscos, dores e toda sorte de sofrimentos. Sua missão era guiar as almas dos que estavam desencarnando. Perambulava por hospitais e acabou por se encantar por uma médica dedicada e sensível, o que o levou a uma difícil escolha. Mesmo tendo ciência de toda a dor, angústia, riscos e vulnerabilidade do ser humano, ainda assim abriu mão de sua paz eterna para experienciar o amor em toda a sua amplitude. Apesar de sua essência amorosa, ele quis sentir a única forma de amor que desconhecia, e isso o tornou um ser pleno e mais completo. O desfecho do filme, apesar de triste, traz uma grande reflexão. Após viver a tragédia de perder o grande amor que o fez desistir de sua vivência celestial, Seth é visitado por seu amigo, o anjo Cassiel, que lhe faz a seguinte pergunta, abre aspas. Se você soubesse que isso ia acontecer, teria feito? Fecha aspas. Se referindo ao fato de Seth ter escolhido se tornar humano para viver o amor ao lado de Maggie e tê-la perdido rapidamente de forma trágica. Ao que ele responde dizendo que preferiria ter sentido o cabelo dela uma única vez, ter dado um único beijo, ter tocado uma vez a sua mão, do que uma eternidade inteira sem isso. Somos todos espíritos em constante evolução e, portanto, criaturas eternas. Seth escolheu o desafio de não apenas acolher aquela humanidade, mas viver na própria pele e entender de forma precisa tudo o que apenas observava. E esse diálogo icônico e tão carregado de dramaticidade nos traz a consciência de que, mais do que a quantidade de tempo, o que realmente importa é a intensidade das relações e das experiências vividas. Quantas vezes nos privamos de viver experiências enriquecedoras e de experimentar sentimentos com intensidade, com medo de sair da zona de conforto, com receio de correr riscos? As jornadas mais incríveis se iniciam quando o primeiro passo é dado. A história por trás do filme talvez seja o maior exemplo do quanto vale a pena persistir e acreditar em nossos sonhos. A produtora desse filme levou 9 anos para conseguir levá-lo às telas. Após recusas de vários estúdios que não acreditavam que ele pudesse ter algum sucesso. Contudo, ela insistiu, pois acreditava que aquela história precisava ser contada, e ela estava certa. Para a surpresa de muitos, ele se tornou um imenso sucesso e um clássico, bem como sua trilha sonora. E assim como no filme, a produtora Dawn Steel, que não desistiu de levar essa maravilhosa mensagem ao público, não pôde presenciar a estreia e o consequente sucesso de algo que só aconteceu em razão de sua paixão e teimosia, pois faleceu meses antes. Mas com certeza ela partiu sabendo que todos os anos de luta para realizar esse sonhado projeto, que cada minuto dedicado valeu muito a pena. E no final, é isso que realmente importa. Então vamos lá. Bom, esse vídeo, né, me apareceu do nada, né, do nada. Porque, assim, esse filme é um dos filmes, assim, que eu mais gosto, assim, é um filme que eu poderia assistir 1000 vezes, eu não canso de assistir, mesmo você sabendo tudo que vai acontecer, sabendo do final,
e chorando em todas as vezes, chorei todas as vezes que eu assisti, porque é muito emocionante. E toda vez que você assiste, você tem uma reflexão diferente. E esse vídeo me apareceu, e como é um filme que eu gosto muito, e ele falava das, acho que 20 curiosidades a respeito do filme. E aí eu abri o vídeo para assistir, né? Porque sempre tem alguma coisa que a gente não sabe. E realmente tinha várias coisas ali das 20 curiosidades que eu desconhecia realmente. Então, por exemplo, eu não sabia que esse filme é, na verdade, um remake, né? Uma refilmagem de um filme alemão de 1987 chamado Asas do Desejo, né? Em que o anjo observa, existia lá o Muro de Berlim, e ele observava e ele acessava, né, os pensamentos de tristeza e solidão da humanidade. Aí essa produtora, né, essa Down Steel, ela assistiu o filme e ficou encantada com o filme e pensou que queria produzir, né, fazer uma refilmagem. Tanto é que assim, o desfecho é diferente, algumas coisas são diferentes do original, da ideia original, né? E aí, porque no filme original, né, passado em Berlim e tal, e a Cidade dos Anjos é em Los Angeles, o Seth, que é o anjo, né, protagonista, ele perambula pela cidade de Los Angeles, então tem muitas cenas que aparece ele e os anjos, os outros anjos lá em bibliotecas, ele observando as pessoas, em cima de prédios, e principalmente ele vai muito no hospital, porque ele encaminha as almas que estão partindo, né, para o outro plano. E aí ele começa a observar a Meg, que é uma médica, né, muito sensível. Então, assim, e aí ele fica tocado um dia que ela perde um paciente e ela fica muito, assim, triste, muito desesperada. Então, aquela sensibilidade dela, né, com relação, né, à situação, deixa ele muito tocado. Ele começa a acompanhar, né, essa médica e acaba se apaixonando por ela. E aí só que ele é um anjo, né? Ela nem o vê, né? Mas no decorrer do filme ela começa a sentir, porque ele começa, né, se aproximar, se fazer mais presente e tal. E é um filme muito lindo, assim, quem não assistiu, infelizmente já dei o spoiler aqui, mas porque é um livro já, esse filme foi lançado ela comprou os direitos em 1989 e acho que ele foi lançado em 1998. Assim, que ela levou 9 anos aí, quase 10 anos aí, para conseguir fazer esse filme, produzir o filme, porque todos os estúdios de cinema em Hollywood que ela levava não acreditavam na história, achavam que era uma história boba, uma história que não ia render, uma história que não ia ter visibilidade, sucesso, que as pessoas não iam gostar. E acho que a Warner Bros. Aceitou, e aí ela conseguiu produzir o filme. E coincidentemente, na época, acho que o mesmo estúdio acho que estava produzindo um grande filme do Batman, alguma coisa assim. E aí, então, eles não estavam muito focados nesse filme, assim, não estavam dando muita importância. Então, ela teve toda a liberdade para fazer a produção tal. E o filme foi, assim, um sucesso de bilheteria, se tornou um clássico. E, assim, nesse vídeo, se eu não me engano, ele falou que ele quase atingiu o mesmo sucesso do Titanic, que foi uma das maiores bilheterias da história, né? Nem sei se já foi superada. Então, assim, porque é uma história muito tocante, uma história que realmente fala dessa questão das escolhas que a gente, né, tem que fazer às vezes na vida e do quanto importa, às vezes, não a quantidade de tempo, mas a qualidade a qualidade das coisas, do tempo que a gente coloca na nossa vida, né? Então, quando ele tem esse diálogo com o Cassiel, né, que é o anjo amigo que ele estava sempre com ele,
que ele pergunta se você soubesse que isso iria acontecer, você teria feito? Porque assim foi pouquíssimo tempo que ele conseguiu viver aquela experiência pela qual ele abriu mão de toda a eternidade, né? Porque ele era um anjo, ele era um ser celestial, um ser, né, que vivia, né, a experiência já de não ter os riscos, né, dos humanos de poder sofrer dores, acidentes e tudo. Tanto é que quando ele dá o salto lá, né, para ele se tornar um ser humano, ele tem que dar um salto de um prédio. Então, ele salta de um prédio e a hora que ele acorda, ele está todo machucado. Então, assim, são experiências muito diferentes para ele, sentir dor, ver sangue, né, que ele nunca algo que ele não tinha visto nunca. Então é muito interessante a experiência e aí o toque, né? Porque ele, como anjo, não conseguia sentir, né? A pele ou saborear uma fruta, nada disso. Então tudo para ele foi assim, foram acontecimentos muito impressionantes, né? Só que e viver aquele amor, né? Sentir o amor físico, o amor por um outro ser, né? De uma forma diferente da que ele experienciava como anjo, né? Porque ele tinha um amor pela humanidade, assim, né? Pelas todas as pessoas, tinha muita compaixão, mas é um sentimento diferente, né? Do amor por uma mulher, né? Aquele amor de casal e tudo. Mas foi tudo muito intenso, né, para ele. Todas as experiências eram muito intensas para ele. E ele experienciou por pouquíssimo tempo, né, aquele amor pelo qual ele abriu mão da eternidade. Mas ele nesse diálogo que ele tem com o Cassiel, né, porque o Cassiel era uma curiosidade, porque ele vivia justamente do outro lado lá. Então, ele tentava, também tinha curiosidade de entender o que era aquilo, né, pro anjo que tinha sido, né, tinha sido um anjo amigo dele. E ele quer saber se ele soubesse, né, será que ele teria feito? E aí ele fala que, aí ele faz aquela, né, dá aquela resposta que é um único toque, né, teria valido a pena do que viver uma eternidade inteira sem isso. Então, a mensagem que traz, né, nessa avaliação, né, desse vídeo, que realmente a gente tem que valorizar as coisas que realmente importam. Às vezes a gente está tão aí distraído, obcecado, às vezes com coisas que, né, querem perseguindo coisas que nem tem tanta importância. A gente dá valor a coisas que não são as coisas mais importantes da vida e a gente deixa de vivenciar com intensidade o que realmente importa mesmo, né? Que são os nossos afetos, as nossas convivências, tanta gente aí dando tanto valor para coisas materiais, para celebridades que elas nunca nem vão chegar a conhecer, nem vão chegar a estar perto, e não olham ali para as pessoas verdadeiras, né? Para as relações verdadeiras que estão ali ao lado delas, para as pessoas que as amam de verdade. Então, para a gente, né, prestar atenção se a gente realmente está valorizando as coisas que têm um verdadeiro valor na vida. E em vez de perder tempo com coisas que não vão agregar nada na nossa vida, coisas que são distrações, coisas que não fazem, não vão trazer nenhum benefício para a gente, né? São coisas supérfluas, coisas superficiais, e a gente vê tanta gente perdendo tempo aí com tanta bobagem, tanta maluquice, pessoas que às vezes por questões, né, de opiniões diferentes acabam se se separando ou quebrando laços com pessoas que são pessoas que realmente têm valor na vida, que são pessoas verdadeiras, que são pessoas que
são um suporte. Então a gente vê amizades aí se rompendo por conta de divergências de opinião ou por conta de, às vezes a pessoa, um amigo que tenta, às vezes, alertar alguma coisa, porque quem é amigo de verdade não é aquele que passa pano para tudo, que só concorda com tudo, e isso é um bajulador. E bajulador nunca é amigo de ninguém. Porque o verdadeiro amigo é aquele que, quando vê o outro fazendo algo que pode prejudicá-lo, vai lá e dá o puxão de orelha que o outro precisa ouvir. Né? Muitas arriscando justamente que o outro acabe rompendo, né, rompendo os laços, perdendo a amizade, mas ele fez o que o coração dele achava que era o certo fazer, justamente pelo sentimento verdadeiro de amizade, de amor que ele tinha pelo outro. Então esse é o tipo de pessoa que a gente tem que preservar na vida. E muita gente acaba valorizando mais as coisas, as pessoas que são superficiais, que às vezes estão ali naquele momento por algum interesse, e não, de fato, por terem um sentimento verdadeiro. Então, que a gente viva cada momento da vida da gente com a intensidade que o Seth viveu aquilo tudo que ele experienciou. E aí, né, depois o filme segue, e ele acaba conhecendo uma pessoa lá que ele descobre que também teve a mesma escolha que ele. E eles também têm um diálogo muito interessante a respeito disso, dessas escolhas, do que vale a pena, e ele vai seguindo, ele vai vivendo a experiência dele humana dali para frente, aprendendo, né, a, a ter todas as sensações, tá tudo para ele assim é muito novo e muito interessante, né? Porque é uma experiência que ele nunca tinha vivido e que com certeza vai torná-lo um ser muito mais completo, muito mais pleno, né? Porque, na verdade, assim, ali no filme ele é um anjo que abriu mão da eternidade, mas nós todos somos seres, né? Espirituais, eternos, vivendo experiências é, materiais aqui, né? No planeta Terra, ou tem gente que não acredita, mas eu acho que existem muitos outros planetas com várias experiências diferentes, né? Porque eu acho que para mim não tem muita lógica a gente pensar que esse universo imenso e tantos outros universos iriam ser criados para ter um único tipo de vida, né? No caso, só a gente aqui no planeta Terra, né? Seres ainda em aperfeiçoamento, a gente tem tanta coisa aí para evoluir, né? Então, eu acredito que nós somos seres aí, né, multidimensionais, vivendo experiências e aprendendo com essas experiências, e assim a gente vai evoluindo. Então, ele que nunca tinha passado por aquela experiência, com certeza vai agregar isso à bagagem de alma dele, e ser um ser que tem uma evolução ali com aquela experiência humana, né, que ele escolheu viver e que ele arriscou, né, porque ele via o quanto de sofrimento ele presenciava, né, o sofrimento ali da humanidade, principalmente nas experiências dele no hospital, né, que o hospital é um lugar, né, que tem os momentos, né, de vitória, mas também tem muita dor e sofrimento ali, né, então é um filme que quem não assistiu vale a pena assistir. Eu, nossa, se eu tenho oportunidade de assistir, eu assisto de novo, porque é um filme que eu acho maravilhoso. E a trilha sonora também, a música é linda, né? Que a principal ali, Iris do Google Doll, acho que é isso. Inclusive, o autor da, dessa música é, quando ele assistiu o filme, ele não gostou do filme, mas ele foi convidado para assistir a trilha sonora e ele aceitou, porque, né, ia ter visibilidade, porque tinha várias outras bandas e autores bem famosos aí. Ele falou: ah, vou aceitar, né, porque eu vou fazer parte aí desse grupo aí. E
só que ele falou que assim, ele tava passando por um processo assim de crise criativa, ele não estava conseguindo criar. E aí, do nada, assim, de repente veio assim, sabe, a ideia da música, ele assistiu, baseado em todo o filme, né, no que ele assistiu no filme, veio ali toda a ideia ele falou que foi uma coisa assim meio mística, né, que aí ele conseguiu escrever, né, toda a letra, e é uma música também que fez muitíssimo sucesso, ficou muitos anos aí, até hoje, é uma música que eu adoro, e eu lembro que eu fui assistir um show em que eles fizeram a abertura, né? E eles cantaram essa música e foi, nossa, foi maravilhoso, né? Então, é, fica aí essa reflexão, né? Da gente valorizar os momentos que realmente vale a pena e que às vezes as coisas mais simples da vida são as mais intensas às vezes e a gente não valoriza, né? Os pequenos momentos em família, aquelas conversas descontraídas com os amigos, né? Aquelas às vezes brincadeiras, né? Aqueles momentos de risada, de bobagem que são intensos, né? Que deixam memórias. Tudo aquilo que cria memórias que a gente vai levar para a vida são momentos que vale a pena a gente experienciar e a gente valorizar, certo? E quem puder assistir o filme, vale muito a pena, é um filme muito lindo. E eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, né, que eu assisti com essas 20 curiosidades, para quem também se interessar em assistir, porque é bem bacana o vídeo, traz bastante, traz muitas histórias sobre, curiosidades sobre o filme, que é bem legal da gente saber, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.